E é uma trajetória muito bonita, sabe? Eu sempre digo, tudo que eu sonhei, eu tenho outros sonhos, óbvio, né? Mas muitas coisas que eu sonhei eu realizei. E eu acho que é isso, a gente tem que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, acho que pensar grande vale a pena, né? Alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio número 87 e hoje eu tô com uma convidada que eu queria trazer aqui há muito tempo. Uma pessoa que já realizou seus sonhos, que tem umas profissões bem divertidas. Quem não gosta de viajar? Quem não gosta de bater fotos? Ela conseguiu fazer tudo isso e ainda gosta de vinhos. Ela vai contar um pouco da história dela. Bem-vinda, Silvana Gentilini. Obrigada. Empresária da Bem-vindo Viagens, fotógrafa, professora de informática, entre muitas outras coisas. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Realmente, era um tempo já que era para comparecer aqui e gravar esse podcast. Estou muito feliz. E nos conhecemos já há um longo tempo, né? E muito feliz com esse teu projeto. Parabéns. Obrigado. A Silvana, deixa eu contar para vocês. Ela tem o passaporte cheio. Imaginem alguém que viaja o tempo todo pelo mundo. Então, a agenda dela para pegar ela uma folguinha em Bento é difícil, porque ela pode estar em qualquer continente, em qualquer país. E eu quero saber, eu quero que, na verdade, tu te apresente. Quem é a Silvana Gentilini? Nossa, A Silvana é uma menina que começou lá longe, lá no interior, numa cidade muito pequenininha, se chama Gracema Baixa, também mais conhecido Bonamigo, né? Então essa região é uma região muito pequenininha, então eu nasci numa família, meu pai trabalha com viticultor, então trabalha na colônia, minha mãe também cuidava da casa, e meus pais, a minha mãe muito queria que a gente viesse para a cidade, crescer, estudar, trabalhar, né? E como tudo começou? Esses dias eu estava nos Estados Unidos, numa premiação que a gente recebeu na agência, e veio em roda como que tudo começou. E aí eu voltei atrás ao tempo e aí me veio uma cena. Eu passando na frente do posto do avião, indo a Garibaldi, num ônibus, indo para o zoológico. Minha mãe que organizava os grupos de viagem lá no interior. Íamos para ver os animais do zoológico, né? E eu passei e vi aquele avião dentro da água e eu fiquei pensando, o que é isso? Aí alguém me disse, um avião, né? E aquilo nunca mais saiu da minha mente. E ficou guardado lá na gavetinha até esse dia que a gente fez uma técnica e veio essa imagem, né? Eu acho que tudo começou aí. Então, eu acho que estava no sangue, né? Então, a sementinha já estava aí. Então, eu era muito pequena e já estava sonhando em um dia andar, quem sabe, naquele avião, naquela coisa que eu via e eu dizia, meu Deus, né? Então, foi algo que me impressionou muito desde o momento que eu vi. Que história legal. Mas tu não começaste com viagens, né? Não. Qual foi a tua primeira atividade? Primeiro trabalho, né? Bom, hoje em dia nem pode mais fazer isso, mas comecei a trabalhar aos 9 anos. Então, eu sempre trabalhei muito com a minha mãe, eu ajudava a minha mãe. Eu me lembro que a gente ia nas casas vender roupas, sacolas de roupas, atendimento personalizado, ia na casa, a pessoa provava, voltávamos no mês seguinte. Então, eu sempre trabalhei muito cedo. E sempre aprendi a lidar com as pessoas. Então, acho que a parte comercial sempre esteve junto comigo. Depois eu fui trabalhar num supermercado, ajudava a minha Dinda. Na época que as garrafas tinha que retornar
as garrafas, né? Sim. Então eu dava lá 1 litro de Coca-Cola, 1 litro de, enfim, uma garrafa de cerveja. Aí tinha que dar os bilhetinhos. A minha mãe tinha uma escolinha infantil, eu ajudava nessa escolinha também com as crianças. E eu ajudava também, enfim, muitas atividades. O que tivesse que trabalhar, eu adorava trabalhar. E aí teve uma época que teve na escola, teve uma empresa que nos visitou e tinha os cursos de informática. Quando me apresentaram o computador, fiquei encantada. Tecnologia. Disse, nossa, é isso que eu quero fazer. Sempre quis ser professora. Uhum. E fiz aquele curso, eu devia ter uns 12 anos, e aos 15 anos eu estava dando aula de informática. Então, sempre fui apaixonada por aulas, atendimento com as pessoas. Então, eu comecei a dar aula aos 15 anos, muito nova. Eu também fui professor de informática. Qual eram os cursos? Windows, Word, Não, Excel? era DOS ainda, meu Deus, era do tempo do DOS. Uhum. Então, era uma escola de informática bem renomada na cidade. A gente trabalhava muito com empresas. Uhum. E eu me lembro que em 30 dias a gente ensinava a pessoa do zero a trabalhar com todo o Office, que era começou no DOS, depois tinha o Windows, Word, Excel, PowerPoint. Meu Deus, era algo futurístico, né? Uhum. Então, eu comecei a trabalhar dava aula de informática. Trabalhei muitos anos. Eu lembro que eu estudava, né, durante a noite e de dia, então eu dava aula de manhã e de tarde. Fiquei muitos anos fazendo isso. E depois eu comecei, então, a ter uma demanda de pessoas que queriam que eu desse aula em casa ou nas empresas. Então, eu comecei a trabalhar com aulas individuais. Muitas pessoas da cidade já foram meus alunos e me chamam de prof até hoje, né? Pô, que legal. E a tua família é da área do vinho, né? A tua irmã, enfim, tu vai contar e tu faz bastante coisa em família, né? A família sempre foi importante para ti, né? A família sempre foi a referência Exato. de tudo, né? Então, eu comecei, enfim, eu estava dando as aulas e as aulas foi me levando para a fotografia, que aí, então, a informática, a parte digital, levava muito para fotografia, Photoshop. Então eu comprei um equipamento mais ou menos, uma câmera que eu conseguia fazer umas fotos, baixava foto, e eu ensinava meus alunos a fazer isso também. Então começou a ter as câmeras fotográficas, então eu ensinava também a manusear elas. Então a fotografia ela foi entrando na minha vida de um jeito, de uma forma muito delicada e muito simples. Até que eu conheci um professor muito louco, né? Eu sempre digo, ele era um professor que eu brigava muito com ele, mas foi um dos que eu mais aprendi, né? E ele dizia, Silvana, tu tem que esperar o momento certo, curtir o momento. E eu acho que eu comecei a fazer isso nas viagens depois que eu entendi o que é a fotografia. Então, a foto legal, ela tem o momento certo, tu tem que ter toda uma composição. Tu já pegou o tempo do digital ou ainda era analógica as câmeras? Digital. Tá. Foi o começo das digitais. Porque no tempo do analógico, tinha poses, os filmes tinham poses limitadas, tinha que pensar mais na foto. E depois, quando surgiu o digital, vamos tirar 1 milhão de fotos que depois a gente apaga, né? Tu sabe que esse professor, eu tenho ele com muito carinho, o Eduardo Benini, né? Uhum. Então, ele dizia... Vocês não vão clicar em nada hoje, nenhuma foto. Vocês vão olhar hoje o pôr do sol. Então, ele não era do clique. Ah, tá. Ele sempre foi de curtir o momento. Aproveita e saber o momento certo de dar o clique. Então, acho que eu tive pessoas certas na minha vida que me ensinaram algumas coisas, né? Uhum. Então, a fotografia foi acontecendo e chegou um ponto que a minha irmã, então, ela dava aula de espanhol, além das outras atividades, a Andréia. Eu tenho 2 irmãs, a Andréia e a Elizabeth. Então, a Andréia trabalhava com comércio exterior e também dava aula de espanhol, e ela organizava os grupos de viagem para lugares que falassem espanhol. E aí, teve um ano que faltou pessoas para fazer uma viagem. Ela disse, Sil, tu tem alguém, talvez, que tu conhece para me indicar? Tu não gostaria de vir junto? E eu disse, olha, nunca andei de avião, né? Vamos lá, né? Quem sabe? Qual foi tua primeira viagem? Tu lembras? Lembro, óbvio. Então, a minha primeira viagem
internacional foi para a Patagônia, que foi nessa viagem que a gente fez, então, em conjunto, eu e minha irmã, e tinha mais uma amiga que também organizava junto os grupos de viagens. Então, lá foi a picadinha, sabe? Foi a primeira viagem. Aí eu gostei. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero. E aí, então, a gente começou, todos os anos tinha um grupo de viagem, eu convidava alguns alunos, então eu tinha muitos empresários que eu dava as aulas de informática e que também tinham disponibilidade, enfim, gostavam de viajar, então não era uma coisa difícil. A questão da venda não era uma venda, sim, era uma experiência. A pessoa já viajava, levava a sua máquina fotográfica, já fazia suas fotos, quando voltava eu ensinava a baixar as fotos, então eu sempre tive um acompanhamento com esses meus clientes, além da aula, enfim. Tu fazia a parte prática, né? Vamos sair fotografando. Vamos. Então a gente começou, a gente fez essa então para a Patagônia, há 17 anos atrás. E aí depois teve mais uma outra viagem, acho que foi a segunda viagem, se eu não me engano, foi para o México, depois a gente fez Cuba e a gente foi fazendo. Uma viagem por ano, convidando os nossos amigos, eram viagens de amigos. Então, hoje a gente tem uma agência, mas no passado, como que a gente começou? A gente tinha os clientes, os amigos que viajavam. Então, esses amigos todo ano queriam uma viagem. E eles pediam de um ano para o outro, o ano que vem vamos fazer outra. Não eram sempre os mesmos, mas muitas vezes o núcleo principal eram aquelas pessoas e mais alguns convidados. E foi passando o tempo, e aí então chegou um momento que eu disse, vou montar um estúdio de fotografia no porão da nossa casa. Era um espaço que cabia um carro. Até hoje de manhã, buscando as fotos e relembrando, achei a foto do pedreiro lá fazendo o espaço para receber a nossa agência. Então era um espaço que cabia um automóvel. Montamos a salinha. Era para ser, então, o estúdio de fotografia, só que aí a minha irmã disse, e se fosse montar uma agência de viagens? Porque as fotos eu fazia muito externas ou festas, então eu não precisava ter tanto espaço. E eu gostei da ideia. Falei, eu acho que é isso, sim, vamos montar a agência. A ideia era fazer 2 grupos por ano nesse espaço. Isso lá em 2015, então abrimos oficialmente a agência, tínhamos 2 grupos por ano agendados, tinha uma menina que trabalhava à tarde só conosco, só que foi crescendo, a gente foi montando mais do que 2 grupos por mês, foi tomando outras dimensões, enfim, até que a gente se mudou desse lugar, a gente foi para uma outra casa, uma casa maior. Ficamos lá um tempo, né? E hoje a gente tá entrando na nossa sede nova, a gente recém se mudou. É um sonho realizado, sabe? Então, quando tu vê que realmente em 10 anos a gente começou um negócio, a gente sabia que pelo menos 5 anos era o tempo de estruturar ele. E dos 5 anos em diante, depois a gente conseguiu... Foi um crescimento, mas ele foi natural. Ele foi aos poucos, a gente sempre muito honesto com os clientes, eu acho que a gente é muito transparente, então as pessoas confiam muito no nosso trabalho. Tanto que eu dizia, nós vamos fazer uma viagem para Islândia. As pessoas nem liam o roteiro, elas confiavam no que a gente estava propondo, então muitos clientes só sabiam na hora a gente faz uma reunião para embarque, nessa reunião o que iam fazer? Mas a gente vai fazer tal coisa, Ué, poxa vida, a pessoa, será que não leu? Sim. Né? Então, acho que é muito isso, muito na confiança do nosso trabalho. E é uma trajetória muito bonita, sabe? Eu sempre digo, tudo que eu sonhei, eu tenho outros sonhos, óbvio, né? Mas muitas coisas que eu sonhei, eu realizei. E eu acho que é isso, a gente tem que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, acho que pensar grande vale a pena, né? Vale a pena. E tá na tua essência, um dos diferenciais da Bem-vindo Viagem é justamente esse atendimento personalizado. Então, como tu acabou de contar, na tua origem já tem essa
personalização, né? Tu viajava Exato. com amigos e eles... Sempre foi assim. Eu acho que eu vejo muito... Existem agências de viagem, existem várias. Hoje em dia tem na internet também, mas o que a gente busca? O cliente gosta de vir lá, sentar na nossa mesa, sentar, enfim, junto conosco, tomar um café. Ele gosta de conversar o que ele gosta de fazer numa viagem. Eu acho que a primeira coisa é entender o que o cliente quer. Já me aconteceu, foi um caso muito, muito engraçado. O cliente chegou na agência e ele disse: eu quero fazer uma viagem para a Amazônia, eu e minha namorada. Aí eu conhecia já esse cliente, já tinha organizado outras viagens e eu ficava imaginando, meu Deus, ele lá na Amazônia. Eu acho lindo o destino, já fui. Maravilhoso, mas eu não conseguia ver ele naquele contexto, naquele momento. Aí eu falei, tá, vou organizar para ti, mas vou pensar em outras possibilidades. Aí fui para casa, comecei a pensar, eu disse, não, ele não vai para a Amazônia, ele vai ir para a Turquia. Ele vai ficar na Capadócia, ele vai namorar, ele vai ficar naquele hotel que a gente já fez uma experiência lá que foi muito legal, então tu fica nas cavernas mesmo, enfim, algo bem romântico, né? E aí no dia seguinte ele veio na agência e ele disse, tá pronto então a minha viagem da Amazônia? Eu falei, não é a Amazônia que tu vai pra Turquia. E ele, Turquia? Aí comecei a apresentar o projeto para ele, então mostrei todo o roteiro, que em um dia eu criei o roteiro. Sim. Fui mais de 10 vezes para a Turquia, então a gente tem fundamento na hora de criar, então a gente consegue fazer algo rápido e muito bom. Aí ele olhou para o roteiro e ele disse, tá aí, eu vou para a Turquia. Então, sabe, acho que é isso, sabe? E aí depois, quando ele estava ainda lá, ele não tinha nem voltado para o Brasil, ele me mandou um áudio, era um cliente muito exigente. E ele me mandou um áudio dizendo, Silvana, foi a viagem mais incrível. Obrigada. Obrigada por ter escolhido esse destino. Obrigada por ter colocado as experiências que a gente devia fazer. Eu acho que isso não tem preço. Então, quando o cliente ele te manda esse feedback que realmente ele veio lá com uma ideia de um projeto pequeno, simples, que eu não via ele fazendo isso. Ele podia fazer algo, né, maior naquele momento. Era Dia dos Namorados, era uma época mais ou menos assim, então... Tu olhou, tu já conhecia, identificou o perfil, não, melhor para ti. Então acho que é isso. Então muitas vezes o cliente vem lá e a gente conversando, o cliente quer fazer uma viagem para tal destino, mas talvez ele não conhece um outro destino que se encaixe melhor. Acho que é isso, a gente dá uma consultoria. Essa consultoria que a gente faz é com expertise nos destinos. Então, eu viajei para quase 50 países. Como tu tem esse conhecimento, tu tem como comparar, né? Tu tem a referência, não? Tal lugar é de tal jeito, tal lugar combina mais com tal atividade. Então eu acho que tenho meu sobrinho que trabalha comigo, o Vini, ele já está comigo desde os 14 anos. Ele está já com 20 e poucos anos e ele disse, eu nasci aqui dentro junto, né? Então ele está junto conosco e ele tem muito esse meu jeito, o jeito da minha irmã, então ele atende de uma forma muito especial. Então, todo mundo que vai lá diz assim, nossa, a gente se sente em casa, né? Porque uma viagem é um sonho. E a gente tem que construir junto esse sonho, porque muita coisa pode dar errado numa viagem. E as expectativas também da pessoa. Então, acho que deixando tudo muito bem alinhado, é o nosso diferencial. Então, esse cliente, ele vai viajar, ele vai voltar, ele vai me ligar e vai dizer, Silvana, eu quero viajar em tal mês. O que tu me sugere? Então, eu que consigo, né? E volta e meia ele brinca, ele diz, é fácil sonhar com o dinheiro dos outros, né? E aí a gente dá risada. Realmente, é muito fácil, porque o limite quem dá é o cliente, né? A gente sempre vai oferecer o melhor. Então... a gente sabe desde um serviço simples até o melhor. E a gente mostra todas as possibilidades. Quem escolhe é o cliente. Mas a gente dá todas as alternativas. Sempre tem alguém da tua família que acompanha, que vai nas viagens, né? Teu marido.
Como é que vocês administram isso? A agência é minha e da minha irmã. Uhum. E a gente tem, então, o Jean viaja muito comigo também, gosto muito que ele viaje conosco. O Vini começou, que é o meu sobrinho que trabalha conosco, ele começou também a fazer os acompanhamentos, então geralmente eu faço 90% dos acompanhamentos. Então, a agenda desse ano é de dar inveja a alguns, mas é muito trabalho, na verdade. Então, praticamente eu fico 10 dias só aqui em Bento e 20 eu fico viajando, acompanhando os grupos, né? Uhum. E eu nunca vou esquecer uma coisa que uma cliente me disse uma vez. Ela disse assim, a dona Bita Giovannini, ela disse numa viagem, Silvana, ela disse, o que tu faz é colocar tua cara à tapa. Porque no momento que tu viaja com o cliente, nos grupos, acompanhando, tu tá lá na alegria e na tristeza, e volta e meia dá problema. A gente tá lá para resolver, essa é a nossa função. Mas realmente, tu para pensar, o que a gente faz é tá junto, é na alegria, na tristeza. Enfim, já fui para Israel e peguei 500 bombas em 2 dias, num bombardeio. Tu tá lá junto com o cliente, vamos fazer o que agora? Hoje, depois disso, a gente olha, foi legal aquele bombardeio, porque não nos aconteceu nada, voltamos bem, e foi uma experiência. Quer viajar com emoção, com muita emoção? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tá junto, a gente trabalha muito pessoas, famílias ou individual. Se tu quiser viajar para algum destino, a gente senta, a gente monta o projeto, tu vai. E a gente tem também os nossos grupos com acompanhamento. Muitas pessoas acham que a gente só trabalha com os grupos. Mas não, a gente trabalha as viagens de lazer, as viagens das empresas, a parte corporativa. Se tem a gente trabalha com algumas empresas que têm as premiações para os seus funcionários. A gente trabalha muito com passagens aéreas, seguro, toda essa parte de hotel, coisas individuais também. Claro, nosso forte, nosso diferencial são os grupos, né? Que são grupos pequenos, sempre com o nosso acompanhamento desde o Brasil. E alguns focados ao vinho. Então, eu me formei, eu sou sommelier também, a Andréia também, o Vini também. Então, a gente tem dentro da equipe o meu marido também. Tem roteiros de vinho. Exato, roteiros de vinhos. Então, a gente trabalha muito essa parte de missões técnicas. Então, a gente gosta muito do vinho. O nome da agência é Bem-vindo, né? Então, já tem aí no nome o vinho junto, né? Então, o vinho está sempre junto. Foi uma ótima sacada aí. Exato. O nome é muito bom. Então, a gente gosta muito disso e a gente tem expertise nisso. Então, a Andréia, hoje, ela trabalha também, ela faz parte da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. Ela ministra os cursos também. Tem uma vinícola, que é Tem Métier. A vinícola, Métier, exato. As pessoas dizem assim, a tua vinícola. As pessoas acham que a vinícola é minha também, mas na verdade a vinícola dela é de uma sócia da Ju. Comigo ela tem, então na verdade é a agência que ela cuida junto comigo. E então, ela viaja bastante também. Viaja bastante. Hoje de manhã mandei uma mensagem para ela e aí... Não tá em São Paulo, né? Falei com ela ontem, nem sabia que ela ia a São Paulo. Então, muitas vezes a gente nem sabe onde uma tá ou a outra tá. A gente fica sabendo de um dia para o outro, né? Não dá para conseguir acompanhar todas as agendas. Pô, que legal. E quando começou lá, quando as primeiras viagens com os amigos, já eram viagens temáticas? Ou o pessoal pedia, queremos conhecer vinícolas na Argentina ou no Chile? O que o pessoal pedia? Assim, não, no começo sempre foi. Então, como a nossa região é muito de vinícolas, eu tinha muitos alunos que eram donos de vinícolas. Então, eles queriam viajar e queriam conhecer alguma coisa de vinhos também. Então, a gente fazia, vamos para a Turquia, mas vamos tomar um vinho da Turquia. A gente fazia, então, sempre as viagens que tivesse alguma coisa junto ao vinho. E a gente faz isso até hoje, né? Se dá para colocar o vinho, alguma coisa referente a vinho. Tu junta as experiências, as tuas dicas para alimentação, para comida, bebida. Tu sabe como são lugares que tu já visitou, que nem na Turquia 10 vezes. Tu sabe dizer, né, a comida aqui é boa, e o hotel... Faz toda a diferença, né? Então, tem lugares que eu volto sempre, tem lugares novos que eu quero conhecer.
mesmo tendo conhecido já o destino. Então, tem lugares que eu tô lá pensando, como eu gostaria que muitas pessoas viessem e fizessem isso que eu tô fazendo. Então, tem coisas que a gente faz na vida e que gostaria muito que amigos... E é isso que a gente faz quando volta de um destino, tu já fica pensando, essa viagem é pro fulano, é pro ciclano. Então, cada viagem também tem muito isso. A gente sempre que coloca a agenda no Instagram da Bem-vindo, que é o Bem-vindo Viagens, mas a gente sempre faz o convite personalizado, individual. Então, a gente já sabe quem que combina com cada viagem. Porque não é todo mundo que consegue entrar num grupo... fazer aquela viagem, né? Então, tem pessoas que sempre vão ser bem-vindas e tem pessoas que talvez vão viajar uma vez no grupo e talvez não vai fazer parte disso num próximo projeto, né? Porque tem que ser bom para todo mundo. Sim. Né? Então, tem que ser bom tanto para o cliente como para o nosso grupo. Então, a gente preza muito isso também. E eu queria que tu falasse das... Tu é divertida, tu é bem-humorada, tu tem alto astral. Eu queria que tu falasse disso, das vantagens de viajar em grupo. A pessoa se sente mais segura, ela tem apoio, ela tem ajuda quando precisar. Não, com certeza. Com o idioma, com tudo. Quais as vantagens? Eu ainda vou escrever um livro das memórias de viagens, que são incríveis. Enfim, eu tenho muitos clientes que... talvez pela idade ou por não ter mais saúde agora no momento, então a gente fica lembrando do que a gente já viveu, de tudo que a gente já fez. E claro, acho que o bom humor, ele é super importante. Eu sei que em alguns momentos eu posso ter chorado, ficado brava, mas assim, eu sou muito espontânea, então eu não consigo, o meu rosto, ele sempre vai expressar o que tá sentindo. E... eu gosto muito nas nossas viagens, então qual o nosso diferencial? Então é o meu eu sou eu não sou uma pessoa que vai estar lá fazendo cena, enfim, se eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto, né? E nas viagens eu sempre digo, eu faço muitas fotos lindas dos nossos clientes, eu digo, tu chegou na frente, tipo, nas pirâmides do Egito, tu vai ter uma selfie? Não, tu vai ter uma foto bem legal, uma foto bonita. É isso que tu vai ter de lembrança da viagem. Então, quando os nossos clientes viajam conosco, tanto eu como o Vini, enfim, quando a gente viaja, a gente gosta muito de fotografia. Eu acho que a fotografia, hoje eu não trabalho mais com ela profissionalmente, não faço mais os eventos que nem eu fazia uma vez, mas ela tá todo dia comigo. Então, o celular hoje, ele tem uma câmera muito boa, ela é rápida, então a gente faz as fotos, já manda para os clientes no grupo no mesmo momento, eles já postam. Eu acho que essa é uma grande diferença, sabe? Então, a gente tá junto, vamos comer em algum lugar, vamos escolher um vinho, a gente ajuda a escolher o vinho que combine melhor, sabe? Eu acho que é tudo isso junto. Então, eu vou te interrompendo. Viajando contigo, a pessoa tem uma fotógrafa personalizada, como é que a gente vai chamar? Um personal photomaker, sei lá, e uma sommelier acompanhando também. Exato. Então, a gente tem que... Os clientes que viajam uma vez conosco, eles querem fazer parte depois de outros projetos, porque a gente gosta muito do que faz. Eu acho que essa é a diferença. Então, a gente não faz porque tem que... é uma empresa e tem que ter faturamento. Não, a gente faz porque gosta. Então, a gente prepara uma caixa, um kit viagem, todo personalizado para o cliente. É como que eu gostaria de receber o meu kit em casa? Então, como que eu gostaria, é como eu faço para as pessoas. Eu acho que esse é o diferencial. Então, quando a gente está junto, eu gosto de estar junto o tempo todo. Então, eu gosto de dar... Se a pessoa é solteira, separada, eu dou conselhos, muitos conselhos. A gente brinca, eu tenho uns clientes que vêm lá ver de viagens e conselhos também, né? Então, eu converso muito, eu falo como se fosse um grande amigo, sabe, que tá do lado. Uhum. Acho que é isso, eu me abro bastante, eu sou muito coração. Transparente. E a Bem-vindo, a sede anterior já era muito grande, já era uma casa gigante, e agora vocês se mudaram para um novo local maior ainda, né? Então, a gente antes tinha um espaço que não era próprio da Bem-vindo, e agora, então, em dezembro, a gente fez a mudança, em janeiro, enfim, a gente já tá lá no novo endereço, que é na Rua Pernambuco 81. E, então, a gente tem 2 quartos, 2 salas, 2 cozinhas, 2 banheiros, 2 banheiros. Então, a gente tem uma casa bem grande,
E foi assim, tudo aconteceu, meio que foi um ano meio turbulento, ano passado. Eu sempre digo, é nessas horas que a gente, nas horas difíceis é que a gente encontra o nosso melhor, né? Que a gente para e começa a planejar. Então foi um momento, teve enchente, teve alguns momentos mais difíceis na nossa família. E aí a gente decidiu, vamos nos mudar para a nossa sede própria. Então foi É mais um sonho realizado. É mais um sonho realizado. Então a gente conseguiu, achamos o lugar perfeito. Eu fui falar com uma amiga minha, que é uma cliente, enfim, e eu disse, precisava de um lugar para ter agência, mas eu queria uma casa, eu não queria um prédio comercial. Porque é a nossa essência, a gente quer os nossos móveis, essa parte mais... Queria uma coisa mais com essência. Quando achei essa casa, eu disse, é essa casa. Tinha um quadro da Mona Lisa nessa casa, eu disse, eu vou comprar a casa, mas esse quadro fica. Então a gente tem um quadro, uma réplica da Mona Lisa, tinha uma cristaleira, então a gente manteve algumas coisas dessa casa original, que era do professor Holmes Pertile. Eu não sei se tu... Foi meu professor, sim. Era a casa dele. Então a gente comprou essa casa, algumas coisas ficaram da casa, então a gente restaurou todo o piso é original como era da casa. A gente está indo em fase de reforma, ela não está 100% pronta, mas a gente já está trabalhando lá. A parte de cima praticamente está pronta. A parte de baixo a gente vai ter uma adega também. A gente vai fazer um espaço para as nossas reuniões, como a gente tinha na outra agência, né? Então a gente vai ter um espaço bem legal, assim. Quero convidar um cliente nosso para abrir um vinho e planejar uma viagem. Então a gente vai descer, vai lá na nossa adega, que é um porão também, né? Então é um local que a gente está construindo agora o projeto dele. E a gente vai criar junto nesse espaço. Então, a gente sempre teve isso. Como eu disse, a gente a gente quer atender o cliente de uma forma bem mais personalizada. Então, abrir um espumante junto. Acho que é isso, sabe? A experiência já começa aí. A experiência já começa na construção do projeto. Então, logo mais, acho que vai mais alguns meses, a gente vai fazer a inauguração oficial. Eu já imagino como vai ser a inauguração, eu já tenho toda ela em mente. Várias pessoas me pedem, mas Silvana, é a inauguração. Calma, ela vai vir. Vai ter o convite, vamos ser convidados, fiquem tranquilos. Mas enquanto isso, a gente já convida as pessoas para virem lá, para nos visitar, conhecer o novo espaço. E a gente tem muitos bons amigos, grandes amigos, né? Então, não só clientes. E eles vêm lá e eles dizem, Sil, parabéns, vocês merecem, né? Então, acho que é isso. A gente precisa desse círculo, desses amigos, desses clientes e que vejam o nosso crescimento. A gente está onde está graças a eles. Então, eles ficam felizes com isso, porque eu tenho clientes que viajam comigo desde o começo. E eles sempre dizem, meu Deus, Silvana, eu lembro de ti lá na época que a gente começou. Eu era uma pedra e eu fui polida. Eles me poliram, eles que me ajudaram. Então hoje eu tô onde eu tô graças a eles. E eu reconheço isso. Eu acho que essa vantagem das viagens em grupo faz com que tenha essa interação. E eu acho que tu forma amigos, né? Muitos amigos, muitos. Não deixam de ser clientes, são amigos, né? Esse fim de semana eu estava na praia com um grupo de amigos, que são muito amigos, a gente se reúne seguidamente. E a gente se encontrou, foi em viagens. A viagem nos uniu, né? Eu acho que, eu sempre digo, é fazendo uma viagem ou comendo 1 quilo de sal que tu conhece a pessoa. Porque numa viagem tu vai ver o bom e o ruim da pessoa. Porque a pessoa quando tá com fome ou cansada, é o pior da pessoa. Tu vai conhecer o pior da pessoa. Então eu já estive com fome, eu já estive cansada, já tive cliente assim. E a gente diz que a gente conhece bem as pessoas quando a gente viaja com elas. Então esses amigos que a gente segue com eles, a gente conhece eles muito bem. Ou a gente come 1 quilo de sal com a pessoa, né? Então, para comer 1 quilo de sal vai demorar. Então, é aí que a gente realmente conhece as pessoas. E realmente são grandes amigos. Pessoas muito queridas. E a nossa mente, ela, digamos assim, ela é seletiva. A gente acaba esquecendo coisas ruins
e guardando as boas. E eu acho que essas experiências boas das viagens são as que ficam no final da vida, né? São as memórias que a pessoa guarda e... Tu sabe que teve um momento, uma viagem que eu fiz e tinha uma pessoa que ela estava muito ruim. Muito ruim, estava com uma depressão muito forte. E ela cogitou em não ir na viagem. E eu falei, fulano, vamos junto. Enfim, viajamos e realmente durante a viagem ele tinha os altos e baixos. Mas era uma pessoa muito querida que eu tenho assim ele no meu coração. Nós chegávamos no café da manhã, eu dizia, come um ovo, come uma banana. Então, além de tudo, eu chegava, tu tem que comer, tu tem que te alimentar. Aí teve um dia que ele estava cansado, vamos fazer uma respiração, sabe? Então, acho que é isso, mas eu nunca fiz isso por obrigação. E há uns 15 dias atrás, a gente se encontrou no restaurante e ele disse, lembra, Silvana, aquela viagem que eu não estava bem? Eu acho que foi uma das melhores viagens que eu fiz. Porque ele lembrou que ele teve uma dificuldade e mesmo assim foi bom, né? E eu acho que é isso, nem sempre... Eu acho que nada é por acaso na vida. E todas as pessoas que entraram no meu círculo por algum motivo, pelas viagens, enfim... Eu tive uma cliente também que eu conheci ela porque alguém indicou ela para ir para uma viagem do Peru. Falei que eu dava aula de informática, ela começou a fazer aula de informática, depois ela começou a fazer aulas de fotografia. Hoje ela é uma grande amiga minha, então... Eu acho que é isso, eu tenho pessoas que admiram muito o que eu faço. E vê em mim uma pessoa que tem um pouquinho de tudo. E eu completo elas. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? É além do negócio. Teu networking deve ser gigante, né? Com certeza. A gente sempre fala isso nas nossas reuniões, o nosso bem maior é o nosso cliente. Eu comecei tendo clientes antes de ter a empresa. E esse é o nosso bem maior. A gente preza muito isso. A gente tem consciência, a gente sabe disso e a gente valoriza muito isso. E vocês têm, qual o percentual, digamos assim, de clientes online? Pessoas que compram à distância, são de outras cidades. Temos. Eu tenho clientes... E tu só conhece no dia do embarque. A gente tem. Eu tenho pessoas muito queridas. E eu tenho pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Teve um caso que a gente foi à Petrolina agora não faz muito tempo e tinha o Thiago. E a gente se conheceu dentro da aeronave, porque nem no aeroporto eu encontrei ele, a gente não deu tempo de se encontrar antes. Aí eu falei, fulano, tu tá dentro do avião? Aí ele tava lá no assento, ele me fez um oi. Quando a gente desceu, isso foi 9, 10 da noite, a gente desceu da aeronave. Oi, tudo bom? Prazer, Silvana, tal. Vamos fazer o quê? Vamos sair para jantar. Aí a gente saiu para jantar, ele mais algumas outras pessoas. Chegamos no bar, a gente começou a jantar, a gente tinha lá as bebidas, enfim. Lá pela Santos, a garçonete disse, nossa, vocês são grandes amigos, então? Falei, não, nos conhecemos hoje. Né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tinha se conhecido há poucas horas e a impressão que dava é que a gente se conhecia há muito tempo. Então, até tu chega a dar risada, né? Mas isso eu acho que é um dom que tu tem. Eu acho que sim, acredito que sim. Que legal. Entre outros, né? Então, eu tenho a Bianca, do Rio de Janeiro, que eu gosto um monte dela. Eu não vou poder fazer nomes, mas a Karina, enfim, a gente tem... Karina, que é de Brasília. Então, a gente tem clientes no Brasil inteiro. E eu tenho pessoas que nunca nos viram antes, mas por indicação, né? Então, a gente trabalha muito por indicação. Acabam indicando mais amigos e assim vai indo, né? E viajam conosco muito tempo. Então, a gente apresenta os projetos, a gente já sabe o que cada um, né, combina com qual. É normal que a pessoa que viaja uma vez... Vai viajar sempre. Se depender de mim, vai viajar sempre, com certeza. Eu acho que é o melhor investimento que a pessoa pode fazer, né? Viajar. Tem uma frase que eu sempre digo também, que a gente só se arrepende das coisas que não faz. Eu acho que as viagens é mais ou menos isso. Eu tenho pessoas que viajam comigo já há 15 anos. E eu sempre convidei essas pessoas, e em algumas elas dizem, esse ano não dá, esse ano não posso. E hoje, talvez por motivos de saúde, enfim, não podem mais viajar, dizem, eu me arrependi.
Eu devia ter feito, porque hoje já não posso mais fazer. Então, eu acompanho pessoas há muito tempo e o que eu mais escuto é isso, esse arrependimento. Sabia que uma vez, numa viagem, eu fui para a Grécia. Eu não tinha dinheiro para comer, enfim, eu não tinha como acompanhar as pessoas que viajavam conosco, elas gostavam sempre de uma boa gastronomia, enfim, eu disse, meu Deus, como é que eu vou comer na Grécia, né? Eu precisava, na época, de uns 5 mil reais, como se fossem, sei lá, 1.000 euros na época. Sim. Fui no banco, fiz um empréstimo e fui para a Grécia, bem feliz. Feliz no simples, como diz o outro, né? Então eu tava lá, aproveitei, fiz minha viagem. Foi o melhor empréstimo que eu fiz na minha vida, que eu lembro até hoje. Então eu vivi, eu aproveitei, eu não deixei de fazer as coisas que eu queria. Eu sempre trabalhei muito. Então aquela parcela que eu ia pagar no banco, eu ia pagar. Então eu fiz essa viagem, mas assim, eu me lembro até hoje das comidas, o gosto da comida. Porque eu sei que não foi fácil. Mas eu aproveitei tudo, ao máximo. Silvana, e quantos países tu já conhece hoje? Então, eu tava fazendo a listinha outro dia. Já tá no 45, 46 mais ou menos. Mas esse ano, com certeza, vamos chegar em 50 países, se Deus quiser, né? Então, eu já viajei muito. A gente faz muito viagem para lugares exóticos, que tem uma certa... que seja um pouco mais complexo. A gente gosta de desafios, então Japão, Islândia, projetos que... Agora a gente está trabalhando num projeto da Arábia Saudita, então a gente sabe que não é uma coisa que tu entra lá na internet e tá pronto, né? A gente tem que construir todo o projeto. Eu fiz um intercâmbio há uns 2 anos atrás na África do Sul e eu tinha muitos colegas da Arábia Saudita e... Nunca imaginei, meu Deus, Arábia Saudita, né? E eles, Silvana, tu tem que vir nos visitar. Comer camelo, eles diziam que era uma delícia, que eu ia adorar comer camelo, que as paisagens, o lugar é lindo. Então, eu anotei lá na época, na aula ainda, assim, vou fazer tal cidade, tantos dias em tal cidade. Então, eu já comecei a construir há 2 anos atrás esse projeto. E acredito que logo, logo vai estar pronto e a gente vai poder... mandar para os nossos clientes esse projeto inovador, né? Então, a Arábia Saudita vai ser algo bem, bem legal. E tu tenta... Digamos, tu vai montar um grupo, tu quer um grupo para determinado lugar, e porque tem já alguns interessados. Tu tenta montar grupos com perfil parecido, vamos supor... Pessoas de mais idade com pessoas de mais idade, pessoas jovens com jovens. Sim, a gente... Digamos que é um roteiro que tem trilha ou que é mais aventureiro, e daí indicado para... Sim, a gente sempre constrói eu sempre digo que o sucesso do projeto vem todo ele desde a construção. Então, quando a gente... agora, tipo, Fernando de Noronha, eu recém voltei de lá numa missão técnica, conheci quase 20 pousadas e hotéis. Então, eu tô pensando, a gente vai fazer um grupo. Bom, tais passeios, tais coisas, nem todo mundo pode fazer. Então, a gente deixa sempre no roteiro o que todo mundo pode fazer e a gente deixa como um opcional e dias livres para fazer as atividades diferentes, tipo um mergulho de cilindro. Eu da água não sou muito da água, então tipo isso é uma coisa que eu hoje não faria. Então, eu vou fazer uma outra atividade. Então, a gente sempre deixa um dia, 2 livres para que a pessoa faça essas coisas mais radicais, talvez coisas que têm uma complexibilidade maior. Isso é importante de falar. Embora a pessoa escolha um roteiro em grupo, não quer dizer que ela tem que fazer tudo com o grupo o tempo todo. Não, a gente sempre vai ter, então, as atividades. O primeiro dia a gente chega, geralmente não tem uma atividade, porque as pessoas gostam de descansar, tem quem já quer desbravar, enfim, a gente dá esse tempo para as pessoas. No segundo dia começam as atividades, então a gente já programa o que precisa, a gente intercala com dias livres, para que as pessoas façam as suas atividades. Então, a atividade é de manhã, mas à tarde é livre. Então, os livres, sim, a gente acompanha também. A gente sempre tem os guias locais junto, além do nosso acompanhamento nesses grupos, né? Então, a gente
Ah, vamos fazer tal coisa de tarde, quem quer vir comigo? Ou o grupo acaba se dividindo, ah, eu não quero fazer nada, vou ficar. Ah, eu quero ir para uma loja, ah, eu quero fazer mais um passeio. Então, as pessoas são livres, né? Elas acabam fazendo, ou até mesmo, ah, tem alguma coisa programada, não quero fazer, tudo bem, a pessoa não é obrigada a fazer, né? Então, a gente é muito... as pessoas têm que fazer o que elas estão com vontade de fazer, né? Então, acordei gripado, hoje não tô muito bem. Ah, melhor descansar, fica aí, toma uma sopinha, descansa e amanhã a gente segue, né? Uma das preocupações que eu imagino que as pessoas têm é com o idioma. Vou chegar num país onde ninguém fala inglês, como é que eu vou me comunicar? O inglês, eu até hoje não sei. A minha irmã sempre diz, tu não pode mais fazer intercâmbio, que eu vou pro intercâmbio, eu fiz amizades, eu sempre faço amizades, conheço destinos novos, eu conheço o lugar, mas assim, o inglês, eu faço inglês desde o colégio. Fiz 2 intercâmbios já, então o inglês para mim não é meu forte. Mas eu sei fazer as melhores mímicas, eu sei me comunicar da melhor forma possível. Então, tem lugares que tu vai e, tipo, no Japão, eles vão falar japonês, alguns em inglês. E o meu inglês, ele é mais do nível, talvez, da pessoa que vai estar nos atendendo. Então, eu sempre digo que eu tenho uma boa... eu consigo me comunicar muito bem, não falando bonito meu inglês. Meu inglês é meio que árabe e índio, assim. Meu inglês não é... inglês com sotaque. Mas eu ainda tenho esperança de falar fluentemente, tá? Isso não consegui realizar ainda. Mas eu adoro falar esse meu inglês meio gringo, meio misturado. Porque eu digo que eu já falo árabe, já falo russo, já falo grego, já falo um pouco de cada língua, né? Mas quando o cliente viaja, a gente sempre tem um guia que vai falar português ou espanhol. A gente vai estar junto, vai estar acompanhando. E quando não tem essa pessoa junto, eu tô junto, eu vou ajudar. Hoje em dia tem tradutor, enfim. Se eu faço isso, qualquer pessoa pode fazer. Tô tendo vontade, eu tenho pessoas lá do interior, lá de Montebello, que viajam comigo, que não falam. Ela até me diz, nem português direito eu falo. E ela viaja comigo e ela não deixa de fazer nada. Tu quer comer uma comida, tu aponta para ela, tu mostra uma figura, o ponto do bife. Eu digo, tu viaja com uma figurinha do ponto do bife, tu mostra para atendente e vai ser melhor do que se tu falasse inglês e soubesse. Claro que falar inglês deve falar, incentivo para que fale, mas não vai ser empecilho para fazer as viagens. E hoje em dia, com todo mundo com o celular no bolso, tem tradutor, tem... Facilita muito. Então, no idioma, a pessoa não precisa se preocupar. Não se preocupa, a gente se diverte muito com isso. Acaba sendo uma diversão. Pode ser que pague um mico lá, me dá 10 eggs aí, 10 ovos. Teve um cliente meu que viajou comigo que ele disse assim, Silvano, meu sonho é falar inglês igual o teu. Porque um dia ele queria gelo, disse, vai lá e pede ice. Aí ele chegou lá no mercado, ice. Aí ele veio pra fora do supermercado com o pacotinho de gelo, todo feliz, tipo, meu Deus, eu falei inglês, né? Então, acho que é isso, sabe? As pessoas são muito simples que viajam conosco. A gente tem pessoas de todas as classes sociais, de todas as culturas, enfim, eu acho que a gente faz com que a pessoa se sinta bem. E aí ele sempre diz, o meu sonho é falar o teu inglês, Silvana. A gente dá risada, né? Porque... ele me admira do jeito que eu falo e de como me comunico, que eu não tenho medo. Se eu tivesse que ir para qualquer lugar do mundo, eu vou me comunicar. E vou fazer grandes amigos ainda. Silvana, para a pessoa que agora está nos vendo e que quer fazer uma viagem que nunca viajou, tem algum destino, por exemplo, agora na América do Sul, que os preços estão bons? Tem algum destino que seria indicado para uma primeira viagem? A pessoa quer começar pela América do Sul, aí... Eu gosto muito do Peru. O Peru é um lugar que a gente tem várias categorias de viagens e de valores também. Só que aí nem todo mundo pode por causa da altitude. Então, o Peru eu gosto um monte, gosto muito da Patagônia, lá embaixo no Ushuaia.
Cartagena também tem valores muito bons. Como é que tá a Argentina hoje? Os preços estão bons ou não? Já esteve melhor, né? Mas eu sempre digo, quem quer viajar... Eu me lembro que quando o dólar estava 1 para 1, eu não saía nem da minha casa. Então, se as pessoas tiverem esse pensamento, vou esperar o dólar baixar para viajar, tu nunca vai fazer nada. Perfeito não chega nunca. Não vai chegar. Então, eu já fiz viagens para os Estados Unidos que o dólar era o mais alto da época, que nunca tinha chegado naquele ponto. Então, tu compra uma coisa a menos, tu tem como economizar em alguma outra coisa, mas não vai ser isso que vai te impedir de viajar. Então... Tem destinos que, tipo Dubai, Turquia, Portugal, são lugares que tu pode fazer uma refeição desde $10 a $100. Então, é tu que vai saber o quanto que tu vai querer gastar na viagem, né? Então, acho que primeira coisa, tu tem que querer. Segundo, existem formas e facilidades. Hoje em dia, tu pode pagar até em 15, 16 vezes um pacote de viagem. Então, tu paga um pouquinho por mês... E tu consegue. Então, a pessoa, se tem um bom planejamento e é bem organizado, vai conseguir. Eu não tenho dúvidas disso. Não sei se tem um preferido. Qual o país que tu mais gostou ou um que mais te surpreendeu? Por exemplo, Islândia. Eu esperava que fosse de um jeito e era de outro. Tem algum assim? Nossa, que pergunta difícil. É como escolher um filho. Qual é o filho preferido? Eu já fiz muitas viagens diferentes. Nenhuma dá para comparar com a outra. Teve muitos lugares que eu voltei 10 vezes. Assim, Egito, eu amo Egito. Eu adoro, tanto que eu tô indo agora no Carnaval com mais um grupo. A gente tem outro em outubro. Então, Egito, adoro. Turquia, eu adoro. Mas assim, eu sempre dizia que o que mais tinha me surpreendido... eu gostei muito da China, bem exótico. A gente fez um pacote muito legal. A gente foi nos Soldados de Terracota. Foi algo assim, uma cultura bem diferente. Japão, Islândia, eu amei Islândia. Foram poucos dias porque a ilha é pequena, mas é algo surreal. Tu tá num lugar e parece que não existe aquele lugar. Teve um lugar que a gente estava passando na Islândia. E eu me lembro quando ia nas aulas no colégio de religião e a professora dizia que a gente partia daqui e ia para o paraíso. E aí teve um momento que a gente estava passando num lugar na Islândia e eu olhei para aquilo e falei, e acho que é isso aqui que a minha professora falava de religião, que isso aqui é o paraíso. É algo muito surreal. Então é algo que me marcou muito, sabe? Egito, eu sempre, desde muito nova, desde o colégio, sempre quis muito conhecer Egito. O dia que eu sobrevoei o Rio Nilo, a gente fez um passeio de balão, eu me emocionei, eu chorei. Porque eu lembrei da professora que dizia que no Egito existiam as terras férteis, das plantações. Então, quando a gente subiu com o balão, eu vi até onde a água chegava, era fértil, verde. Aonde a água não chegava, deserto. Nossa, me lembrei da professora e chorei muito. A história na tua frente, né? Exato. Então, eu vivi isso, sabe? E vários outros destinos. Então, Israel foi um lugar que eu achei que eu fosse me emocionar muito mais. Eu sou muito emotiva. Me emocionei em 2 momentos lá. E foi um lugar que também me surpreendeu. Eu acho que tem muita história. E as pessoas vendem muito como um lugar religioso, mas ele tem muita história. É além da religião. Então, nada como ir e visitar e conhecer e viver o lugar, né? Então, ele foi muito além disso. Entre outras viagens, meu Deus. África do Sul, eu amo a África do Sul. A região dos vinhos é uma região que combina muito com a nossa. Então, se tu olhar lá no mapa também, fica praticamente na mesma linha aqui do Brasil, né? Da nossa região. Aquelas vinícolas, a forma do enoturismo. É uma região lindíssima. As pessoas acham que na África só tem bicho. Eu me lembro que o primeiro grupo que eu fiz foi muito difícil de mostrar para as pessoas, olha, a gente vai para a África do Sul. Meu Deus, o que eu vou fazer na África do Sul? Então as pessoas se surpreendem. É um destino que a pessoa vai e diz assim, uau, ainda bem que eu fui e fiz essa viagem.
Porque a gente sabe que tem lugares que tem muitas coisas diferentes, tu não repete a mesma coisa todos os dias. E a África, acho que é isso, a África do Sul. Tailândia, eu amei a Tailândia também, muito diferente. Meu Deus, a gente vai ficar aqui um dia falando dos lugares. Falando da Tailândia e comida, como é que a pessoa se vira? Porque lugares que tem comidas exóticas, apimentadas, a pessoa vai no que é seguro, assim. Então, a gente sempre procura escolher hotéis bons. Eu acho que esse é o segredo. Então, que a gente tem um bom café da manhã, com as coisas que a gente gosta de comer, que a gente está acostumado. A gente procura sempre deixar os restaurantes também. A gente come sim a comida típica, mas não todos os dias. Então, e tem muitos lugares que estão preparados para receber o turista. Então, tu vai para o México, tu pede sem pimenta a comida. No spice. Isso aí a gente já sei falar inglês. Então, e já digo para todo mundo, peçam sem pimenta, né? Então, vem com um pouquinho de pimenta, mas não tanto. Então, acho que é isso. A gente viaja para o lugar, a gente tem que sim mergulhar na gastronomia. Mas eu não gosto de curry. Tu pede sem. Então, a gente sempre procura, né, fazer viagens e que esses lugares façam esses pedidos dos clientes, né? Que tenham alguma tolerância, enfim, ou que tenham algum problema e que não possam comer. Então, acho que a comida também nunca foi problema. Eu adoro, assim, à noite a gente sempre acha algum restaurante italiano, ou uma pizza, ou algo que é uma comida que a gente mais gosta. Então, me lembro que quando a gente foi para o Japão também, a gente comia as comidas típicas, que eram muito boas. E tinha também os restaurantes italianos muito bons também. Eu comi comida italiana no Japão como não comi na Itália. Né? Então, acho que é isso. A gente gosta muito da gastronomia, a gente sabe aonde tem a comida boa. Acho que essa é a diferença também. Nas viagens podem acontecer imprevistos, né? Não tem como... Tu faz todo o planejamento, mas daqui a pouco no país que tu vai acontece um protesto, uma greve, uma guerra. Bombas, que nem Israel. Tem alguma história assim que tu lembra? Nossa, aconteceu tal coisa em tal lugar, que hoje tu dá risada. Acho que essa de Israel foi a que mais me marcou, porque antes de ir a Israel, a gente sabia que tinha o Iron Dome, que era aquela proteção, que vinha a bomba, e ele pega e ele derruba essa bomba, enfim, é um escudo. Aí chegando lá, tava tudo tranquilo, até um dia que não tava, né? Aí a gente começa a ver aquilo e tu diz, meu Deus, e agora? Não vou poder voltar para o meu país. Mas tu sabe que as pessoas no momento deu um susto, e depois a gente foi se tranquilizando, a gente tinha o guia que estava o tempo todo nos passando as orientações. E eu sempre digo, imprevistos podem acontecer aqui na nossa cidade, pode dar a gente pode passar mal, tem que ir para um hospital. Então, eu já tive passageiro que precisou ser hospitalizado, fui junto no hospital, fiquei lá o tempo todo. Então, acho que a gente sempre faz um bom seguro viagem, acho que tem que ter esse suporte. E a gente, graças a Deus, sempre teve muita sorte, que teve os imprevistos, mas no fim deu tudo sempre muito certo, né? Então, esses clientes que viram o bombardeio de Israel, se tu perguntar para eles vão dizer, quando eu fui com a Bem-vinda, até o bombardeio eu vi, né? Então, que foi algo que não estava no script. Sim. E que gostaram de ver, claro, não aconteceu nada, mas foi uma experiência, né? Não deixou de ser uma experiência. Mas teve muitas outras. Sempre acontece alguma coisa. Já fiz cruzeiro que o barco não pôde parar naquele dia, ele atrasou. Coisas que podem acontecer durante uma viagem. Mas a gente tá aí junto, vai sempre tranquilizar. E já tive passageiro que fez uma conexão e chegou naquele país, o voo não seguiu, teve que ficar num outro país sem documentos, sem vistos, enfim. Pode acontecer. Mas depois tudo passa. Tudo vira história. Que legal. E que dicas tu daria pros viajantes, assim, além, por exemplo, seguro viagem ou
sei lá, tô chutando, né? Tem uma foto no celular do passaporte, sei lá. Que dicas você Sabe daria que assim? um passageiro só me aconteceu de ele perder o passaporte em viagem. Então, todas essas vezes que eu viajei, aconteceu uma vez só. Então, tudo vira aprendizado. Eu tô o tempo todo, cuida da bolsa, atenção nisso, atenção naquilo, né? Então, eu tô o tempo todo sempre em alerta para que não aconteçam as coisas, mas sim, sempre ter a cópia, fazer o seguro viagem, cuidar muito dos seus pertences, não levar joias, levar coisas de valor. A mala pode chegar, pode se perder, pode acontecer alguma coisa com ela, então sempre ter uma bagagem de mão para uma roupa de emergência. Então, a gente dá todas essas dicas sempre para os nossos passageiros. Então, a gente sempre faz um pré-embarque, a gente monta um livrinho com todas as dicas, a previsão do tempo, levar repelente, chapéu. A gente dá todas as explicações, a gente diz tudo o que precisa ser feito para aquele destino, né? Então, o cliente ele vai tranquilo. Se ele faz exatamente aquilo que a gente coordena, não vai ter problema, vai dar tudo certo. E lugares que tem, digamos, um clima imprevisível, assim. Pode ter sol e 1 minuto depois chover. Tem casos assim? Acontece. Já me aconteceu, tipo, agora a gente tava nas Maldivas. Maldivas, tu imagina o quê? Aquele mar lindo e o sol. Mas tu pode pegar chuva. Hoje em dia o tempo tá cada vez mais louco, né? Então pegamos um dia ou 2 de chuva nas Maldivas. Aí tu diz, meu Deus, né? O que eu vou fazer agora? Então tu tem que criar alternativas. O que a gente pode fazer? Tu não pode deixar o passageiro entediado. Então tu vai ter que... vamos fazer uma degustação agora. Não, nós vamos fazer um mergulho na chuva, sabe? Então eu acho que é isso. É tu criar do limão uma limonada, né? Então já me aconteceu, enfim, a chuva... Mas o que pode ter me acontecido que eu lembre? A Islândia é muito frio? Tem muito vento qual lá. o lugar mais frio e que tu passasse mais calor, assim? Mais calor. A gente tá passando na nossa cidade, né? A Bento Gonçalves, essa semana eu posso dizer que foi o lugar mais quente que eu estive agora na praia no fim de semana. Meu Deus, estava muito quente. Mas o lugar mais quente que eu fui foi para o Egito, eu fui no verão. Então, eu posso dizer para os passageiros que dá para ir. É muito quente. Já fui para Dubai também no verão, então são lugares bem quentes. Dependendo do passageiro, eu não vou recomendar. Tem passageiros que não se importam. Então, a gente explica exatamente como é o destino no verão. Inverno, eu fui para o Canadá, acho que eu peguei -20. Muito frio, muito frio. Tinha que ter uma roupa especial. A Islândia, muito vento. É o lugar de vento, bastante vento. Não peguei tanto quanto dizem que tem. Que chega as pedras, as pedrinhas que tem, elas voam no carro e parece tipo uma chuva de pedra, mas não de chuva. E sim pedra do chão que voa. Nossa. De tanto vento que tem, né? Então, mas não pegamos isso. A gente foi numa época que não era para ter tanto vento. Eu imagino a logística de vocês para planejar uma viagem, não deve ser fácil, né? Eu começo a ficar nervoso quando eu olho as opções de transporte. Eu vou pesquisar passagens. Eu começo a olhar, daqui um pouco eu me estresso só de ficar olhando as opções. E tu acaba nem fazendo mais nada, né? Muita opção. Acho que é isso, esse é nosso papel, né? O agente de viagens, ele faz um bom filtro. Eu acho que se tu comparar um agente de viagens com um corretor de imóveis, então tu conta para ele que tipo de casa, como que tu quer, ele vai filtrar, ele não vai pegar 500 casas e tu não vai olhar uma por uma, porque isso vai te cansar. E tu já nem mais vai saber o que tu quer, tu vai acabar mudando de ideia. Então, eu acho que é isso, a entrevista que a gente faz, a conversa que a gente faz antes com o cliente, ela é muito importante para que a gente filtre e busque. A pessoa diz que ela não gosta de ficar no aeroporto em conexões longas. Eu não vou dar uma opção de um voo de uma conexão longa, porque ele já me disse que ele não quer. E eu vou mostrar para ele que realmente tem um mais barato, mas a conexão é longa, que ele já me disse. Então eu tenho que refrescar ele depois, na hora do orçamento das coisas que ele não quer. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente tem esse papel muito importante, né? Então, essa parte difícil que tu diz que é difícil, é a gente que faz.
É a gente que vai criar e construir. É como se fosse um arquiteto. A gente monta tudo, a gente entrega. E isso tem um valor. Qual a diferença de comprar na internet e comprar na Bem-vindo? A pessoa que vai comprar na Bem-vindo, ela vai ter todo atendimento personalizado, do começo ao fim da viagem. Então, ela vai ter uma assessoria muito rigorosa. Então, a gente vai saber onde comer, o que fazer, que roupa levar. Tudo isso a internet não vai te dar essas informações. Ou tu vai ter que abrir muitos blogs até achar alguma coisa. Então, esse é o nosso trabalho. A gente vai fazer o melhor assessoramento. A gente vai dar a melhor consultoria. A gente dá a melhor entrega do produto. A viagem da pessoa que vai fazer com a Bem-vindo não vai ser a mesma que vai ser da internet. Eu posso apostar contigo que isso realmente, com a Bem-vindo, tem muito diferencial. A pessoa só fica com a parte boa, que é aproveitar a viagem. Aproveitar a viagem, exato. Então, a gente entrega tudo prontinho. Porque o viajante que quer fazer uma viagem sozinho, ele vai se deparar com uma série de dúvidas, de problemas. Por exemplo, eu vou para tal país. Aí a pessoa começa a pensar, precisa de visto para entrar lá? Não precisa? Como isso é que funciona? Isso que hoje, na pandemia, pós-pandemia, foi bem mais crítico, né? E muitas pessoas começaram a dar o valor pro agente de viagens, porque a pessoa tinha comprado pela internet e me ligava, Silvana, eu tô com um problema, eu comprei e não tô conseguindo remarcar. Olha, a gente tá dando assessoria para os nossos clientes, as pessoas que compraram por conta vão ter que buscar os canais, que é o 0800, ficar na fila até alguém atender, enfim, a gente tem caminhos mais rápidos, então a gente busca essas informações mais rápido. Então, na pandemia, muitas pessoas disseram, não, eu não compro mais por conta, porque eu tive problemas. Geralmente, a pessoa que já teve algum problema no planejamento, ela diz, não vou mais fazer sozinha, eu vou buscar alguém que vai fazer tudo isso. Se eu chegar no aeroporto, cancelar voo, atrasar, eu vou ligar para a agência, as pessoas têm o nosso telefone pessoal. Então, eu falo, Silvana, tô aqui, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Então, a gente já começa a resolver o problema. Então, acho que esse é ter o telefone 24 horas de alguém que te dá o suporte faz toda a diferença. Eu acho que essa é uma grande qualidade que a gente tem, é um diferencial nosso da agência. Tu teve que se reinventar desde jovem, aí tu já fez várias atividades. E como é que foi na pandemia ali, que não podia viajar, paralisou? Nossa, a pandemia eu achei que ia morrer, né? Chegava em casa, olhava na televisão só -1, morreu mais tantos, né? Falei, bom, o mundo acabou, eu tinha um monte de vinhos em casa que eu tinha trazido de viagens, falei, o negócio é começar a beber esses vinhos e lembrar das coisas boas que a gente fez. Dinheiro não se tinha, porque não tinha trabalho, né? Muitas profissões pararam, né? Eventos, enfim, muitas coisas pararam. Então, eu comecei... a gente coordenou todos os clientes que tinha de embarque, a gente também não sabia o que ia acontecer, se ia viajar, não ia, enfim, conversava com todos esses clientes, não podia nem ir na agência. A gente manteve a equipe, então a gente não demitiu ninguém e o governo ajudou com auxílio na época, só que o dono da empresa não tinha auxílio. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer para comer agora, né? Aí voltei a fazer as fotografias, então nos fundos da agência, montava os ensaios de 1 hora, enfim, mais de retratos, eu fazia as fotos e eu me mantive assim, foi praticamente 1 ano, voltei a fazer as fotografias. E para ter o contato dos clientes, a gente criou o Café Paris. A gente montava umas cestas de café da manhã com coisas que se come em Paris. Então, tinha o croissant quentinho, o pão quentinho, ia uma geleia, flores, os moranguinhos. Então, a gente mandava uma playlist. Eu fazia as entregas também, já tinha mais alguns entregadores. Resumindo, não deu lucro nenhum, mas eu me mantive ocupada. A gente manteve o contato com os clientes, as pessoas recebiam aquilo e achavam o máximo. Então, não dava para viajar, mas eu tentava entregar uma experiência que era meio que parecida com o que tinha em Paris. Sim. Então, a pessoa recebeu um café da manhã quentinho em casa,
com todo o carinho, sabe? Todo super bem preparado. E a gente foi fazendo isso, e depois voltaram as viagens, pouco a pouco. E eu digo, quem conseguiu passar da pandemia, deu a volta, nada mais vai abalar, porque aquilo foi muito forte para o turismo. Muitas agências fecharam, acabaram optando por fechar, venderam os seus negócios, e a gente manteve, a gente continuou seguindo, e a gente, pós-pandemia, teve um crescimento muito grande, porque a fatia das agências que fecharam, pessoas que tinham parado de viajar, ou pessoas que não buscavam uma agência antes e voltaram a viajar e quiseram uma assessoria de uma agência, então a gente teve um crescimento muito grande. Eu fiquei imaginando agora o teu álbum de fotografias. Tu imprime algumas fotos, faz um álbum? Eu sempre faço os álbuns das viagens. Tu guarda todas no celular? Eu tenho todas no celular, então a minha nuvem é uma nuvem bem grande, bem nublado. E eu sempre faço as impressões dos álbuns, então a gente até oferece isso para os nossos clientes. Quando eles voltam de viagem, a gente faz o foto livre. A gente põe os lugares que a pessoa viajou, com as minhas fotos, as fotos dos clientes. E ele fica um álbum de umas 100 páginas contando o resumo da viagem. Na última folha a gente põe o roteiro do dia a dia que fez. Eu fazia isso já para mim, alguns clientes querem que a gente faça também. Então eu tenho um dos meus sobrinhos, o meu afilhado, o Gui, que está me ajudando nisso. Então ele faz isso agora para mim, ele está com 16 anos, ele está me ajudando. E não só isso, ele faz tipo a parte das dicas de viagem. Então a gente já tem mais um pupilo aí, mais um sobrinho que logo vai estar de mãos dadas conosco aí na agência, porque ele já está começando desde cedo a trabalhar, buscar, enfim, como é um destino, como que eu monto um roteiro. Então ele já está lá comigo todos os dias, aprendendo o que é viajar, como é tratar o cliente, como é montar um roteiro, né? Então, a gente já não tenho filhos, mas tenho uns sobrinhos muito queridos junto. E imagino que as fotos das tuas viagens talvez são lugares tão bonitos que eu acho que nem precisa editar. Não, eu não faço edição porque nem tem como fazer. E até esses dias eu estava pensando, tem que fazer alguma coisa com essas fotos. É muita foto bonita e não dá tempo de postar tudo. Eu não consigo mostrar tudo o que eu tenho de material. Esses dias eu entrei num lugar que dizia que eu podia comercializar essas imagens, mas eu não tenho nem tempo de separar elas e mandar para esse portal. Então eu tenho fotos de vários lugares do mundo, imagens muito lindas, e quem sabe um dia eu faça alguma coisa especial com elas. Mas elas estão bem guardadas. Pode ficar tranquilo que eu tenho desde todas as minhas fotos. Tudo em HDs, eu faço as cópias. Eu tenho na nuvem também. Cuido muito bem delas. Silvana, com certeza existem muitos lugares que tu quer conhecer que tu ainda não foi. Tenha, digamos assim, um top 3 países que eu ainda quero viajar, quero conhecer, ou destinos, ou lugares. Ai, tem vários, né? Tem muitos. Eu quero fazer aquela parte da África que tem aquela travessia dos gnus, quando eles fazem a migração. O Quênia, essa parte da África está nos meus planos. A Arábia Saudita, que está nos planos, eu imagino que a gente consiga fazer esse ano. Eu não conheço Espanha, por incrível que pareça. Então, não tive oportunidade de ir ainda. Noruega, os fiordes também eu não conheço ainda. Mas eu tava pintando a camisa, sabe? É tipo uma camiseta que a gente pinta os países que já visitou. Até eu ia vir com ela hoje, falei, não, é muita informação, não vou com ela. E na Bem-vindo, não sei, na sede nova, mas tinha um mapa mundi lá. Tem um mapa mundi, E olhando assim, ele pintado, praticamente está quase todo pintado. As principais regiões. Todos os continentes. Então, a Austrália não visitei ainda, tenho muita vontade de conhecer. Eu fiz uma viagem muito especial que foi o Transiberiano, que foi uma viagem de trem.
Eu acho que eu fiz praticamente 1/3 do globo terrestre numa viagem. A travessia que sai da China e passa pela Mongólia, passa pela Sibéria e vai até a Rússia. É uma viagem dos sonhos, assim, muitas pessoas viajantes... Quantos dias leva essa viagem? Eu fiz em 15 dias, mais ou menos. Algumas noites no trem e algumas em hotel. Então, essa travessia, geralmente era uma viagem que as pessoas diziam, bom, a minha última viagem vai ser essa, assim, para fechar com chave de ouro. E a nossa agência foi convidada a fazer essa viagem, estar dentro desse trem, e logo depois veio a pandemia e meio que parou tudo isso. Hoje tem os conflitos, então é um lugar que ainda não dá para voltar, mas eu imagino que quando tiver a possibilidade de voltar e fazer, eu gostaria de fazer mais viagens de trem. Eu acho que eu gosto muito disso. É algo que mexeu muito comigo. É uma viagem que ela é diferente. Quem nunca fez uma viagem de trem tem que colocar na listinha aí de fazer, nem que seja na Europa. Agora eu vi que vai sair um na Arábia Saudita. É o trem, o trem de luxo mais top que existe, vai sair na Arábia Saudita em 2026. Então eu já tô olhando ele, já tô sonhando com isso. E eu tenho um plano de viagem que eu vou realizar. Ele tá lá, já joguei pro universo, que é a volta ao mundo. É uma viagem de pelo menos 80 dias. Fazer a volta no globo terrestre todo, né? Então, isso... Aí tu vai se montar esse roteiro da volta. Existe uma passagem aérea que é a volta ao mundo, que tu compra um bilhete e tu define os pontos que tu quer parar. Tu só pode ir para frente no globo terrestre, então tu tem que escolher a rota certa, né? Para fazer toda a volta. Então, esse projeto, ele estava antes da pandemia, a volta ao mundo. Aí veio a pandemia, a gente meio que guardou ele numa gavetinha. Aí, esses dias, apareceu a volta ao mundo de navio. Eu falei, não sei se eu quero fazer a volta ao mundo de navio. Eu acho que eu prefiro fazer de avião. E ela tá lá, assim, eu tenho certeza que logo, logo eu vou fazer. É uma viagem que tem que ter um bom planejamento, um investimento. Sim, e também reservar um bom tempo. Eu imagino que leve muito tempo, né? 80 dias, pelo menos. 80, 100 dias. Então, é uma viagem que poucas pessoas já fizeram e eu me vejo fazendo ela. Acho que o sonho que eu tenho, então, qual é o país? Não, eu acho que é a volta ao mundo. Eu coloquei ela como um objetivo e eu vou fazer ela. Tenho certeza disso. Vai, com certeza. E eu vou vir te contar depois. Isso. Quando eu voltar. Vamos sim. E eu vou ir na inauguração da Bem-vindo lá também. Com certeza. E tem alguma atividade que não sei se tu tem esse perfil, digamos assim... gostaria de escalar o Everest. Não. Alguma atividade, mergulhar nas também Maldivas. Não. Eu gosto mais de comer, beber, sentar em algum lugar com uma tacinha de um bom vinho, um bom prato e ver as coisas acontecerem. Não sou tanto disso, assim, Da aventura. Da aventura, né? Então... eu gosto mais de aproveitar o momento, né? Os prazeres, a gastronomia. Eu me lembro que eu fiz uma caminhada de 11 quilômetros em Montebello. Enfim, não me lembro qual que era o trajeto, quase morri. Eu falei, meu Deus, imagina fazer os caminhos de Compostela, né? Não é pra mim. Eu vou estar junto no carro de apoio, talvez fazendo alguma outra coisa, mas nada que tenha muito esforço físico. Eu gosto de curtir mesmo. Silvana, a gente está gravando, para quem está nos vendo, a gente está gravando esse episódio em fevereiro. Fala para a gente algumas viagens que já estão programadas para esse ano e que ainda tem vagas. O pessoal, a gente não sabe na internet quando que as pessoas vão ver esse episódio, né? Mas... a gente tem agora o primeiro semestre, então eu já estou indo viajar domingo agora, eu vou conhecer as pousadas os hotéis de Rio Quente, que eu não conheço, acho que é um lugar que a gente tem um perfil de clientes que quer algo mais simples dentro do Brasil e eu não conheço. Então a gente faz muito essas missões técnicas, né?
Eu fui para Maldivas, conheci aqueles 4, 5 hotéis da rede Crown e Champa, que foi maravilhoso. Então, a gente volta e já quer fazer esses roteiros. Então, possivelmente a gente vai ter alguma coisa para Maldivas. A gente está embarcando para Egito, Turquia, Rio de Janeiro. A gente vai fazer o Atacama, que é uma viagem bem especial, que a gente vai ficar num hotel. É uma experiência tu ficar nesse hotel. E esse hotel tem todas as atividades. E a gente vai fazer também para a Ilha de Páscoa. Então, acho que esse roteiro ele tá bem exótico, bem legal. A gente fica nesse hotel. É um lugar bem afastado de tudo, né? Exato. É o umbigo do mundo, eles chamam, né? Então, acho que esse destino da ilha de da Ilha de Páscoa vai ser bem legal. Também a gente pegou um dos melhores hotéis que tem. E o próprio hotel tem todas as refeições, tem todos os passeios de dia, de noite, enfim. Tá tudo incluso. O passageiro só tem que ir. Eu vou e lá vai estar todas as experiências, eu vou estar fazendo acompanhamento, fazendo todas as fotos. Então, esse seria mais no segundo semestre. A gente vai fazer o Japão também, que vai ter a Expo, que é a Feira Mundial, que é em Osaka. Então, essa feira, ela acontece a cada 5 anos. A gente foi na última feira que teve, que foi em Dubai. E quando a gente foi em Dubai, a gente disse, não, nós vamos voltar e vamos fazer a próxima, né? Então, a gente está voltando para o Japão com um grupo de 10 pessoas, tem ainda 4 vagas só, e junto com essa feira mundial, que é tudo de tecnologia, inovação, a parte de medicina, enfim. Quem nunca teve a oportunidade de visitar uma feira mundial, talvez colocaria na lista de desejos também, porque é algo que abre a mente, né? Tu volta de lá com muitas ideias, muitos planos. Tu vê como vai ser o futuro, que é o futuro breve, né? A gente vê algo num ano, talvez no outro a gente já tenha isso no dia a dia. A gente vai fazer também viagens de vinhos, então a gente vai fazer a Chapada Diamantina, que é uma região nova de vinhos, então a gente vai estar lançando esse roteiro que é bem legal. Marrocos, África do Sul, só vinhos também. Mas qual? Vamos ver aqui na minha listinha. Inglaterra, Escócia e Irlanda, a gente vai fazer esse ano também. Portugal e Espanha. Eu tô indo pro México conhecer um hotel também bem conhecido lá, então eu vou ficar uns dias para depois apresentar para as pessoas. Então eu tenho várias missões técnicas, além das viagens, né? Vai ter um Noruega também aí no meio do ano. Mas aí a gente vai fazer um acompanhamento de uma empresa que vai levar os seus funcionários a uma viagem de incentivos, né? É bem variado. É, né? Muito variado. A gente trabalha com receptivos também, então a gente recebe as pessoas aqui na nossa região com visitas bem exclusivas. A gente vai nas vinícolas e busca, então, as melhores experiências, né? Como a gente tem um bom contato com as vinícolas, a gente consegue personalizar exatamente como o cliente quer. Então, a gente vai estar fazendo um receptivo bem legal aí para um grupo de empresários. E além do dia a dia normal, né? Mas a agenda tá muito boa. Que bom. E ela já tá cheia, eu sempre digo, bom, vai me sobrar praticamente um pouquinho do setembro, um pouquinho do outubro e dezembro. O resto tá todo cheio já. Acho que a melhor coisa é fazer o que se gosta, né? Tu gosta de viajar, tu gosta muito de fotografia. Eu acho que esse é o segredo, né? Então a gente faz o que ama, o que gosta. E eu levo as pessoas... O ano passado eu levei uma família para assistir o show do Andrea Bocelli na Toscana, né? Então foi algo muito, muito legal. E a pessoa faz esse pedido específico? Eu quero ir porque vai ter o show nessa época. Na verdade, eu sabia que ela gostava disso, do Andrea Bocelli. E aí eu vi que ia ter esse show, eu recebi essa proposta desse roteiro de um operador, que é um operador que trabalha muito com luxo, com exclusividade. Então, quando ele me mandou, eu falei, nossa, essa viagem é para tal pessoa. Aí, imediatamente, já entrei em contato com esse cliente e eu disse, vai ter um show do Andrea Bocelli na Toscana no verão.
vamos. 30 dias depois, a cliente disse, vamos. Aí corri atrás dos ingressos, fazer toda a logística. E é uma senhora mais de idade, então ela já estava com uns 80, 82. E ela disse, acho que vai ser a minha última viagem essa, eu quero fechar com chave de ouro. Então a gente personalizou exatamente do jeito que ela gostava, como que ela gostava. E enquanto o Andrea Bocelli cantava no palco, eu vi ela cantando junto. Nossa, meu sonho tá realizado junto, né? Então, ver a satisfação do cliente, realizar o sonho, eu tá lá assistindo, vendo a realização, não tem preço. Foi algo muito lindo, muito especial. Então, eu praticamente acompanhei só a família. Eu fui contratada, né, para fazer isso. E eu vi ela realizando o último sonho dela de viagem. Eu acho que isso faz com que eu durma bem de noite, que eu fique tranquila, que eu pense em novos projetos. E eu tenho outros clientes, cada um com a sua história, com a sua vida. Então, muitos dizem, Silvana, perdi meu marido e agora eu não tenho com quem viajar. O que eu faço? Então, eu fico imaginando que tipo de viagem eu poderia oferecer para essa pessoa. Então, eu vivo em constante planejamento para os meus clientes. O que eu posso oferecer? O que a pessoa gostaria de fazer? Esse é o meu dia a dia. Quando não tô em casa lavando louça... Mentira, não lavo louça. Quando tô em casa organizando a casa, eu fico pensando, tal coisa para fulano, né? Então é assim que é o meu dia, né? Não tô lá na agência, não tô viajando, eu já tô planejando coisas para as pessoas que viajam conosco. E tu gosta de cozinhar também? Adoro cozinhar. A Silvana já fez uma massa para Deb e para mim num programa. Foi bem legal que era daquele projeto dos cafés, só que era da Itália. Exato, é verdade. Que foi a gente fez o café Paris e a gente fez essa massa da Itália. Então tinha o limoncello, a gente servia, tinha a sobremesa. E tinha a massa, assim, que a gente fez a receita. Eu sempre digo que também tá lá na minha caixinha lá guardada Eu já comi muita coisa boa nas viagens. E eu acho que eu gostaria de replicar esses pratos. Eu tenho tudo em fotografia. Eu fui pra Noronha agora e tinha um pudim de doce de leite. Aí eu já pedi pra dona lá da pousada, eu preciso dar essa receita, um dia eu vou fazer. Acabei fazendo em casa, não deu muito certo, mas acho que eu tenho que aprimorar um pouquinho mais. Mas sabe, então, de tu provar aquela comida e de um dia, talvez, eu fazer um livro de viagens das melhores, a seleção dos melhores pratos, enfim. Eu gosto muito, eu e o Gia, a gente cozinha muito juntos. Então, a gente gosta muito, eu tenho aqui no meu Instagram um item receitas, então eu vejo uma coisa diferente, eu gosto de fazer. Então, a gente gosta muito de comer bem. E de criar os pratos junto. E como é que tu, no teu caso pessoal, como é que a Silvana vai para uma viagem? Tu vai aberta a novas experiências? Por exemplo, eu sei que eu gosto de massas ou carnes, mas aqui tem um prato exótico, eu vou experimentar. Eu gosto de experimentar, até para saber se vou comer de novo ou não, né? Então, eu sempre experimento tudo. Quando eu fui pra China, tinha os espetinhos dos bichinhos. Isso. Esse aí eu só fiz a foto. Esse eu não consegui provar, né? Eu te pedi de comidas exóticas que tu já viu. Então, eu tenho a foto eu lá com a aranha, assim, uma baita de uma aranha, mas assim, eu só fiz a foto, né? Não deu... Não consegui comer, né? Então, essas coisas muito estranhas, não. Mas comidas, coisas que... bem preparadas, enfim, que são... Porque tem que ter esse cuidado. A comida de rua, ela pode dar problema na viagem. Tu pode estragar a tua viagem, né? Então, eu sempre viajo com uma farmácia. Eu digo, quem viaja comigo tem a farmacinha, né? Então, eu tenho pra dor de barriga, eu tenho pra tudo, né? Então, eu sempre viajo bem prevenida, mas mesmo assim eu cuido onde eu vou comer e como é o preparo dessa comida, né? Tu já sabe mais ou menos o que pode acontecer. Vai viajar de navio, a pessoa pode enjoar, então... Tem que ter o remedinho. Então, a farmacinha sempre junto. Minha farmacinha é de dar inveja, assim, ó. Um dia, quem sabe, eu leve ela
num podcast e te mostro toda a farmacinha de viagem que todo mundo deveria ter. Já salvei muito passageiro com essa farmacinha. É uma farmácia simples, mas tem um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada coisas que muitas vezes acontece, tu tá num lugar muito remoto, que tu não tem como chegar, ou até mesmo no navio tem, assim, a farmácia do navio. Mas eu digo, muitas vezes tu tá de madrugada, começa a passar mal, eu tenho a minha farmacinha. Tá sempre junto comigo. E, Silvana, planos futuros, tu pretende escrever um livro? O que tu ainda imagina fazer? Escrever um livro não, mas eu tenho um lugar que eu anoto coisas que já aconteceram. Talvez um dia eu junte tudo isso, não sei como vai ser. Não sou muito boa na escrita, isso é algo que eu teria que desenvolver mais, mas me ver escrevendo um livro ainda não. Eu sou mais da figura, da imagem, talvez criar alguma coisa com as fotos, né? Escrever ainda, acho que... Talvez, se eu fizer a volta ao mundo, tenha, sim, que virar um livro, né? Mas acho que vai ser um livro muito mais de imagens do que de textos. Eu vou te fazer uma outra pergunta que é difícil de responder, porque também tem muitas opções e é subjetivo, né? Mas... se tu pudesse citar alguns lugares que tu diria assim, vocês têm que conhecer tal lugar, é uma experiência que todo mundo deveria passar, porque é revelador, assim. Então, eu não vou poder responder essa pergunta porque cada um gosta de uma coisa, cada um é um indivíduo diferente. Então, se eu te disser, vai para a África do Sul que tu vai amar, e tu não tem perfil de selva, fazer safari, depois a gente vai para a cidade, mas enfim, a África do Sul ela tem um pouco de mistura de várias coisas, então eu acho muito legal, mas talvez não vai ser para todo mundo, não vai servir para todo mundo. Então, eu não posso dizer para a pessoa vai para tal lugar, eu só tenho que dizer, procura uma boa agência, explica o que tu gosta e que vai ser encontrado, sim, a melhor viagem. A primeira coisa que tem que fazer é dizer, eu vou viajar. E eu vou encontrar para onde eu devo ir. Acho que isso é o que eu devo dizer para as pessoas. Que nem toda viagem serve para todas as pessoas. Silvana, a gente está chegando no final, aí o tempo passa rápido. E a gente tem uma pergunta padrão no podcast que é relacionada ao nome do multiverso. Ela é uma viagem, a pergunta, né? Vamos lá? Se houvesse um outro universo, um universo paralelo, um multiverso, e lá nesse outro universo tu tivesse o poder de mudar alguma coisa em ti ou no mundo, o que tu mudaria? O que a Silvana daqui gostaria que a Silvana de lá, desse outro mundo, fizesse de diferente, ou que tu mudaria nas pessoas? Eu acho que uma coisa que sempre volta e meia eu paro e penso, eu gostaria que... Eu assisti uma vez aquele filme do Benjamin, aquele que ele nasce velho e morre novo. Sim. Eu acho que se as pessoas soubessem quando é o último dia de vida delas e voltassem até o dia do nascimento, elas fariam coisas muito diferentes. Eu acho que se eu tivesse esse poder... E se fosse ao contrário, saber quando é o nosso último dia, as pessoas fariam coisas muito diferentes. Eu acho que o legal é não saber quando é a nossa partida, mas se as pessoas soubessem quando é, tudo seria muito diferente. As pessoas não seriam tão brabas no dia a dia, não se preocupariam tanto com coisas pequenas. Fariam coisas que gostam, com as pessoas que gostam. Então, quando vai ser a última vez que eu vou ver uma pessoa que eu gosto muito? Então, quando a gente se encontra com ela, a gente nunca sabe se vai ser o último dia, né? Então, acho que se tivesse esse multiverso e a gente soubesse como é, até onde vai ser, acho que as coisas seriam diferentes. Bela resposta. Bem diferente. Silvana... olha para aquela câmera lá, agora é momento televisão. Olha para aquela câmera e fala da Bem-vindo, para quem não conhece, onde é que fica, como funciona. As pessoas têm que agendar ou por redes sociais marcam uma entrevista.
Digamos, a pessoa quer viajar. Daí, como é que funciona esse processo? Como é que a Bem-vindo trabalha? Gostaria de estender o convite para quem ainda não conhece a Bem-vindo Viagens. A gente tem a nossa sede na Rua Pernambuco, no bairro Maitá. Nossa casa está sempre aberta, a pessoa pode chegar a qualquer hora do dia, toca a campainha, a gente vai abrir. Claro, se quiser que tenha um atendimento mais personalizado, é melhor agendar. Silvana, eu estou pensando em fazer uma viagem, vamos agendar um horário. Então, como o nosso atendimento ele é todo personalizado, com certeza, com agendamento é melhor. Então, tem as redes sociais, tem o Silvana Gentilini, tem o Bem-vindo Viagens, a pessoa vai achar facilmente os nossos canais e, enfim, a nossa forma de contato. Vai ter o e-mail, vai ter o direct, enfim, vai mandar um recadinho, como as pessoas fazem geralmente. Ou muitos já nos conhecem de um amigo, então já tem o contato do próprio WhatsApp. E a gente sempre vai receber com um cafezinho, enfim, a gente vai sentar lá ao redor daquela nossa mesa, a gente vai fazer uma conversa e em cima disso a gente vai começar a construir, então, o destino, como que vai ser a viagem e desde o começo até o fim. Quando a pessoa volta da viagem, ela tem que voltar lá e tem que contar como foi e já planejar a próxima, com certeza. Então, estendo o convite, venham nos visitar. A casa está indo em reforma, não está 100% pronta, mas a gente já tem um espaço bem aconchegante para receber vocês. Silvana, muito obrigado. Eu acho que a gente já marca mais adiante, depois de mais viagens, a gente faz uma parte 2 aqui. Vamos fazer uma parte 2 esse ano para contar, então. Quem está nos vendo vai ter várias dúvidas de viagens, vai ter perguntas, então no próximo a gente já encaixa. Com certeza. O pessoal que está nos assistindo. Obrigada pelo convite, gostei muito. E hoje de manhã mesmo eu fiquei pensando, acho que eu vou começar a convidar meus clientes para fazer podcast com eles e contar das viagens. Eu acho que essa vinda aqui hoje já abriu novas ideias, novos planos. Legal, seria muito legal. Tu disse que não é tanto da escrita, mas falar, tu mas fala falar, bem, exato. Então acho que é isso. Podcast é isso. Com certeza. O podcast é contar histórias, né? É contar história. E eu acho que meus clientes, a gente tem clientes muito queridos e que eu acho que daria muito, muito certo. Eu acho que a gente logo vai ter coisa nova por aí. Hoje de manhã acordei já com umas ideias muito legais. Que legal. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau.